O Senhor virá no esplendor da sua glória, visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. O Senhor virá no esplendor da sua glória, visitar o seu povo e dar-lhe a paz e a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que vem salvar-nos esteja convosco. Bem-vindos todos vós que nesta manhã vos fazeis peregrinos de Fátima. Uma palavra de saudação também para aqueles que nos acompanhais seguindo a transmissão desta celebração. Vamos celebrar a presença deste Deus que vem salvar-nos. Vem salvar-nos sempre, vem salvar-nos cada dia. Preparemos os nossos corações, invocando hoje a sua salvação, a sua misericórdia que perdoa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor Jesus, o vosso poder e vinde em nosso auxílio. Libertai-nos dos perigos que nos ameaçam por causa dos nossos pecados e salvai-nos pela vossa misericórdia. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Daqui a muito pouco tempo não há do Líbano transformar-se no jardim e o jardim parecer uma floresta? Nesse dia, os surdos ouvirão ler as palavras do livro, libertos da escravidão e das trevas. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Os humildes alegrar-se-ão cada vez mais no Senhor, e os mais pobres dos homens
rejubilarão no Santo de Israel. O tirano deixará de existir, o escarnecedor desaparecerá e serão exterminados os que só pensam no mal, aqueles que fazem condenar os outros pelas suas palavras, os que armam ciladas no tribunal a quem promove a justiça e, sem razão, arruinam o justo. Por isso, o Senhor que libertou Abraão, assim fala à casa de Jacó. Doravante, Jacó não terá que se envergonhar, o seu rosto não voltará a empalidecer, porque ao verem no meio dele os seus filhos, obra das minhas mãos, proclamarão santo o meu nome. Proclamarão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os espíritos desnorteados aprenderão a sabedoria e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação, a quem hei de temer. O Senhor é protetor da minha vida, de quem hei de ter medo. O Senhor é minha luz e minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é minha luz e minha salvação. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Senhor virá com poder e majestade, iluminará os olhos dos seus fiéis. Alleluia, alleluia, alleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a caminho e seguiram-no 2 cegos gritando: Filho de David, tem piedade de nós. Ao chegar a casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus perguntou-lhes: Acreditais que posso fazer o que pedis? Eles responderam: Acreditamos, Senhor. Jesus tocou-lhes nos olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E abriram-se os seus olhos. Jesus advertiu-os, dizendo: Tende cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, quando saíram, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela terra. Palavra da salvação. Caríssimos vós todos os que aqui estáis, vós também que nos acompanhais, onde quer que estejais, a ouvirmos, como temos vindo a ouvir ao longo destes dias, estas belíssimas profecias de Isaías, na primeira leitura de cada vez que celebramos a Eucaristia, ouvimos-las e podemos concluir assim, uma conclusão imediata é: isto não resiste ao impacto da realidade. Estas profecias não resistem ao impacto da realidade, porque anunciam um tempo tão diferente do tempo que vivemos, um tempo sem tiranos, um tempo sem cínicos, um tempo sem miséria, um tempo sem violência, um tempo em que os humildes e os pobres rejubilarão, e o que nós vemos parece que vai em sentido contrário. A profecia não resiste ao impacto da realidade, ao confronto com a realidade, porque a realidade parece outra completamente distinta. E isto obriga-nos a ir mais longe na compreensão do que significa a profecia. A profecia não é um exercício de previsão ou de adivinhação dos acontecimentos históricos imediatos. A profecia oferece-nos um horizonte, o horizonte último da história. Um horizonte a partir do qual nós nos tornamos capazes de interpretar os acontecimentos da realidade, de interpretar o drama da realidade, sendo capazes de não nos deixarmos esmagar pelo mal que vemos acontecer à nossa volta, de não nos deixarmos esmagar pelo sofrimento que marca a vida de tantos à nossa volta e, porventura, a nossa vida também.
O que faz a profecia é abrir um horizonte de luz, a partir do qual podemos olhar para a história, cada um para a sua própria história, cada um para a história da humanidade, a partir desse horizonte de luz. Podemos olhar e alimentar em nós a confiança, aconteça o que acontecer, esteja a acontecer o que quer que esteja a acontecer. O horizonte final da história, se olharmos a partir daí, é um horizonte luminoso, é um horizonte de paz, é um horizonte de reconciliação e de justiça. A profecia, mais do que sobre os acontecimentos, é sobre o sentido da história. E se nós acolhermos a profecia, então os nossos corações, como cantávamos no Salmo, os nossos corações conhecerão a ânsia por esse futuro de Deus, por esse futuro em Deus. Os nossos corações aprenderão a atravessar as noites da história iluminados intimamente, e porque iluminados intimamente os nossos corações, capazes de iluminar o nosso olhar, e com um olhar iluminado nós seremos capazes de interpretar a escuridão envolvente, porventura a escuridão que nos marca também na nossa intimidade. Olhando a partir desta luz interior, seremos capazes de interpretar e perceber que a tragédia, que a violência, que a escuridão, a morte, não são a última palavra sobre o homem, sobre o destino do homem. Deixarmos-nos iluminar a partir de dentro, permitir que a luz dos nossos corações iluminem o nosso olhar, para que o nosso olhar, incidindo, olhando a realidade, seja capaz de a interpretar, não de modo pessimista, não de modo desesperado, e são tantas as razões que nos podem conduzir ao pessimismo e ao desespero. Não deste modo, mas pelo contrário, com o olhar da esperança, com o olhar da confiança. E é sobre isto o Evangelho, este passo do Evangelho de Mateus que ouvimos hoje proclamar. É Jesus que cura a cegueira de dois homens que se aproximaram dele. E ele conduz-los à intimidade da casa, toca-lhes, antes de lhe tocar, pergunta-lhes: acreditais que posso fazê-lo? Acreditamos, seja feito segundo a vossa fé. E esta é a luz que nos abre os olhos. É quando os nossos corações se tornam casa em que Jesus habita. E os nossos corações são isso, podemos é não dar por ela, podemos é não ir lá, encontrarmos-nos com Ele, mas quando vamos lá e nos encontramos com Ele, e é isso a fé, é viver uma relação de intimidade com Jesus que habita no meu íntimo, então Ele pode fazer aquilo em que acreditamos. Ele pode suscitar no nosso coração a fonte desta luz que nos permite olhar para a história e, apesar do impacto da realidade, contrariar a profecia, viver confiando. Concluía o salmo que cantávamos: espero, anseio, espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, ser forte, tem coragem e confia no Senhor. É possível. É possível não se deixar vencer pelo medo. É possível olhar para as ameaças da história sem que essas ameaças nos esmaguem e nos encerrem num círculo negro de medo e de desespero. É possível quando na casa que é o nosso coração, na casa em que Jesus habita, nós nos encontramos com Ele e a sua ação em nós ilumina o nosso olhar, se vivemos este encontro que é o encontro da fé, e deste encontro emerge a confiança como atitude fundamental da nossa vida,
para a vivermos como filhos que sabem que o seu destino último é a casa do Pai. Separarmos e dermos por ela do lugar em que estamos a celebrar hoje, nesta basílica em que se encontram sepultados os santos Francisco e Jacinta, também sua prima Lúcia. Se olharmos a vida destas duas crianças e de sua prima, anciã Carmelita, se olharmos as suas vidas, é esta confiança que aprendemos. Tanto tiveram que enfrentar, tanto tiveram que suportar. Tão negro era o tempo que viviam, marcado pelas hostilidades contra a Igreja, marcado por uma guerra mundial, marcado pouco depois por uma pandemia. E, no entanto, o seu olhar, o olhar daquelas três crianças, o olhar de Lúcia ao longo da sua vida longa, foi sempre o olhar da confiança. O olhar da confiança. Porque consentiram a Jesus habitar nos seus corações e viveram com Ele uma relação de intimidade profunda, de fé. Só a fé pode oferecer a confiança ao nosso olhar e tornar-nos capazes de um olhar iluminado e iluminador da realidade que vivemos. A última palavra é de Deus, não dos tiranos e dos cínicos, não dos violentos. A última palavra é de Deus. Sabemos para onde vamos e porque sabemos para onde vamos, sabemos por onde ir. E esse é o valor da profecia. Que nos abre um caminho. Seja o que seja a realidade da história, por mais dura que seja, sabemos para onde vamos. E quem sabe para onde vai, descobre sempre por onde ir, se viver a partir da confiança, desta relação íntima com o Senhor Jesus, que habita a casa do coração de cada um, pela pessoa do seu Espírito, o Espírito Santo. Nestes dias difíceis que vamos vivendo, peçamos ao Senhor esta graça, a graça de descobrirmos e escutarmos a sua presença nos nossos corações, a iluminar os nossos olhos para, com esperança, não temermos, ao contrário, confiarmos. Confiança. Caríssimos Arlindo e Florência, vindos de São Fins, Santa Maria da Feira, hoje, neste dia, para dar graças a Deus pelos 50 anos do vosso matrimónio. Felicitamo-vos e unimos-nos a vós em oração de gratidão diante de Deus, que vos manteve fiéis um ao outro. Quereis hoje renovar os compromissos que então assumistes há 50 anos. Rezamos convosco. Orai no íntimo dos vossos corações ao Senhor para que vos confirme no amor. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, como os dois cegos curados por Jesus, peçamos nós também ao Pai Celeste que nos cure dos males que nos afligem, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os bispos e os presbíteros da Igreja se deixem iluminar pelo Senhor e proclamem a santidade do seu nome, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os defensores da paz e da liberdade sejam homens justos e pacíficos e não pactuem com nenhuma tirania, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os cidadãos desorientados e inseguros aprendam a sabedoria dos humildes e esperem na bondade do Senhor, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que os cegos dos olhos ou do espírito se encontrem um dia com Jesus e dele recebam a luz de que precisam, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que todos os fiéis desta comunidade descubram como é bom servir os pobres e neles reconhecer Cristo Jesus, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Deus, nosso Pai, fazei que os ouvidos dos surdos se abram à vossa palavra e os olhos dos cegos possam contemplar a vossa luz. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos, que entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas. Vigiai e estai preparados, pois não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. Estai preparados com as lâmpadas acesas.
A noite vai adiantada, aproxima-se o dia. Abandonai as obras das trevas e revesti-vos das armas da luz. E estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. E estai preparados com as lâmpadas acesas. Sede vigilantes e firmes na fé, e o Deus da paz estará convosco. E estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. E estai preparados com as lâmpadas acesas. Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E estai preparados com as lâmpadas acesas para a vinda do Senhor, para a vinda do Senhor. E estai preparados com as lâmpadas acesas.
Excelso Criador dos grandes astros, Jesus, eterna luz dos vossos crentes, Divino Redentor da humanidade, ouvi as nossas súplicas ardentes. Deixai, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. Deixai, Senhor Jesus, dos altos céus, vinde trazer ao mundo a paz de Deus. Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação nestes mistérios nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos, e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caríssimos, abri os vossos olhos ao horizonte de luz que Deus abre ao fundo da história, pelos profetas, por seu Filho Jesus Cristo, que presente em cada coração, na casa de cada coração, nos consente olhar a história, por pesada que seja, com um olhar iluminado pela confiança. Todos vós que aqui estáis, vós também que nos acompanhais, vós por onde quer que vades, onde quer que estejais, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que por ser Mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Maria, fonte da esperança, neste tempo do Advento, vossa mão nos leva a Cristo, ao seu santo nascimento. Vossa mão nos leva a Cristo, ao seu santo nascimento.